Suar muito de noite, ter dor nos ossos, dor de cabeça, sensação de cansaço o tempo todo, dor abdominal podem ser sintomas de leucemia. E a leucemia é um tipo de câncer do sangue. Inclusive, vou ter que pedir pro meu editor cortar a palavra, porque quando eu comento sobre esse assunto aqui no canal, alguns vídeos acabam sendo excluídos, né? O YouTube diminui o alcance, eu tenho que excluir o vídeo e repostar o vídeo. Então, não sei porquê, talvez ele considere que é um assunto muito delicado, mas eu acho importante informar as pessoas sobre os vários tipos de CA. Vamos a essa palavra, CA. Na medicina a gente se comunica bastante usando o termo CA para... Então vamos falar um pouquinho sobre a leucemia, esse CA de sangue. Se você se interessa nesse assunto, fica até o final do vídeo que eu vou explicar tudo sobre as leucemias agudas no vídeo de hoje. Muito prazer, meu nome é Christian Morato, eu sou médico e você está assistindo um vídeo sobre saúde aqui no meu canal. Se você não quiser perder mais nenhum vídeo aqui no canal, é muito simples, é só você se inscrever, ativar o sininho de notificações e deixar o seu curtir. Dessa forma o YouTube entende que você gosta desse conteúdo e ele continua te entregando os vídeos. Pessoal, a leucemia, como eu estava explicando, ela é um CA, é um de sangue. O nosso sangue, aquele vermelho que sai do seu corpo quando você se corta, ele é feito de células. A célula é uma estrutura bem pequenininha que forma o nosso corpo. Ele forma vários tipos de órgãos que nós temos. E se você não sabe, os órgãos eles são formados de tecidos celulares, ou seja, várias células que estão uma do lado da outra, meio que costuradas, elas acabam se juntando e formando um tecido, e esse tecido forma o órgão, seja o fígado, seja o nosso cérebro, seja o nosso coração. E o sangue é considerado também um tecido. É o que a gente chama na medicina de tecido hematológico ou tecido sanguíneo. E o nosso sangue, ele tem vários tipos de células. Tem as famosas células vermelhas, que são as hemácias, e tem as células brancas, que são as células de defesa, e outro tipo de célula bem pequenininha, que são as plaquetas, que elas ajudam você a não sangrar. Elas têm basicamente a função de coagular o seu sangue, para que você não sangre toda hora, não tenha hemorragia toda hora. Então, muito importante a gente entender que essas células são todas derivadas de uma única célula lá na nossa medula óssea. Dentro do seu osso, digamos assim, no tutano do seu osso, você tem algo chamado medula óssea. Essa medula óssea, ela produz células. É ela que vai produzir as células do seu sangue. É ela que vai produzir as hemácias, é ela que vai produzir as suas células de defesa, é ela que vai produzir as suas plaquetas. Lá dentro da medula óssea tem uma célula tronco. Essa célula tronco é a célula principal. Digamos que todas as células derivam dela. Então é a célula tronco que se transforma em hemácia, é a célula tronco que se transforma em plaqueta. Então nós temos uma célula tronco lá, a célula que manda em tudo, que produz tudo. Algumas vezes existem umas mutações nessas células tronco, ou seja, ela funciona de um jeito totalmente diferente do que deveria funcionar e ela se transforma numa célula maligna. E aí, ao se transformar numa célula maligna, ela começa a formar células anormais. Então ela pode formar hemácias anormais, células brancas anormais e plaquetas anormais. E aí, o que eu quero que vocês entendam? Essa mutação pode ser de forma aguda, ou seja, rápido, ou pode ser de forma crônica, ou seja, devagar. Hoje eu vou explicar das mutações agudas, o que a gente conhece como leucemias agudas. Essas leucemias agudas, elas podem ser de dois tipos: as leucemias mieloides agudas e as leucemias linfóides agudas. Calma que apesar do nome ser difícil, é muito fácil de entender. O que é linfóide, pessoal? Linfóide vem das palavras linfócito, que é um tipo de célula que nós temos no nosso corpo. Os linfócitos são células brancas, células de defesa, que elas atacam bactérias, atacam fungos, atacam inclusive vírus. Então elas são muito importantes. Inclusive elas são as produtoras de anticorpos. Já ouviu falar, o seu corpo está produzindo anticorpo? Pois é, são os linfócitos B, que é um tipo de linfócito específico que faz essa função de produzir anticorpo. Então, as leucemias linfóides agudas nada mais são do que o câncer das células brancas chamadas linfócitos. Eles param de funcionar do jeito que deveriam e se transformam em células cancerígenas. Agora, a leucemia mieloide aguda é o que? Tem células
que a gente chama de células mieloides. As células mieloides são as hemácias, as plaquetas e algumas outras células brancas, por exemplo, os neutrófilos, os eosinófilos, monócitos, são células de defesa também no nosso corpo, que são muito importantes para nossa proteção. Todas essas células a gente chama de célula mieloide porque elas derivam de uma célula tronco da medula óssea chamada célula mieloide. Então, todas elas meio que são familiares. Pensa assim, pensa que as células linfóides são de uma família e as células mieloides são de uma outra família, né? Um vizinho que está numa outra casa que é de outra família. Então, a leucemia mieloide aguda tem a ver com hemácia, tem a ver com plaqueta e tem a ver com essas outras células brancas que eu falei para vocês, né? Neutrófilo, monócito, eosinófilo, enfim, são com essas outras células. As pessoas vão sofrer de forma diferente se elas tiverem leucemia linfóide aguda ou leucemia mieloide aguda. Então, são sintomas que são parecidos, mas a idade é diferente. Por exemplo, a leucemia linfóide aguda é mais frequente nas crianças. Isso mesmo, quando a gente vê uma criança que está com sanguíneo, né, tá com uma leucemia, provavelmente a leucemia que ela tem é uma LLA, que é a sigla para leucemia linfóide aguda. Já quando a gente fala de uma pessoa acima dos 60 anos, a leucemia aguda mais frequente é a LMA, a leucemia mieloide aguda. Então a gente tem faixas etárias diferentes para cada tipo de leucemia. E como você deve ter visto no começo do vídeo, existem alguns sintomas que a gente tem que ficar de olho, que são característicos dessa doença. Agora eu vou citar para vocês esses sintomas para vocês ficarem bem atentos. Vamos começar falando um pouquinho da anemia. É um sintoma muito importante que alguns pacientes vão apresentar. A anemia é um quadro onde o paciente ele se sente cansado, debilitado, ele sente que ele olha no espelho e ele fala, olha, eu tô um pouco mais branco, um pouco mais pálido que o normal. O paciente que é negro, ele vai olhar para a palma da mão dele, por exemplo, e ele vai perceber que a palma da mão dele tá mais branca. Essa partezinha aqui do olho, né, tá ficando um pouco mais branco, um pouco mais claro, e ele tá cansado, né? Então são sintomas de anemia. Além disso, é importante também citar que o paciente ele pode ter dor de cabeça por conta da anemia, né? Então ele vai ter uma dor de cabeça que vai incomodar ele, principalmente quando ele faz algum tipo de atividade. Então ele sai para caminhar ou então ele trabalhou o dia inteiro, a dor de cabeça vai ser um pouco mais forte nesse paciente. Além disso, a dor abdominal pode estar presente também. E a dor abdominal ela aparece porque tem 2 órgãos no abdômen que são afetados e eles começam a crescer. E é o crescimento desses órgãos que faz o abdômen do paciente doer. Esses órgãos são o baço e o fígado. O fígado fica na região superior do nosso abdômen, bem na região da direita, mas ele chega até a parte esquerda, um pedacinho, um lóbulo dele, um pedaço dele, chega na parte esquerda do seu abdômen. O crescimento do fígado é chamado de hepatomegalia. E o baço, que é um órgão localizado na região esquerda superior do seu abdômen, quando cresce, a gente chama de esplenomegalia. Ambos os órgãos, aumentados de tamanho, acabam causando essa dor abdominal, como nós comentamos. Além disso, a sudorese noturna, que é aquele suor quando o paciente entrou ali de tardezinha, de noite, ele começa a suar. Muitas vezes esse suor acontece porque o metabolismo dele começa a aumentar. Ou seja, lá na medula óssea, que é o problema principal, né, a região principalmente afetada, onde está a célula cancerígena que começou tudo, ela começa a trabalhar demais. Então, normalmente você não está fazendo nada de noite, você está assistindo uma TV, né, você está, enfim, conversando com alguém, você não está trabalhando, você não está correndo uma maratona, mas a sua medula óssea está trabalhando lá, está produzindo célula cancerígena, e produzindo célula e jogando célula para o seu sangue, sendo que você não precisa. E aí, por o seu corpo funcionar muito, é igual um músculo. Se o seu músculo trabalhar demais, você vai suar, você vai ficar cansado, né? E é isso que está acontecendo. A sua medula óssea está trabalhando, como se você precisasse, mas você não precisa. E aí o suor começa a acontecer. Como esse metabolismo está queimando energia o tempo todo para poder produzir células que você não precisa, você começa a perder peso, que é outro sintoma do câncer, né? Outro sintoma dessa leucemia. E como você está tendo essa produção de células o tempo todo, e isso acontece na sua medula óssea, né? Como eu expliquei no tutano do seu osso, existe uma sensibilidade óssea que pode aparecer. Ela aparece principalmente nas regiões de ossos que produzem células. Não é todo osso seu que produz célula. Se você for criança, a maioria dos seus ossos produzem células. Só que quando a gente vira adulto, os nossos ossos longos, ou seja,
o osso do braço, a região interna dele é trocada por uma medula óssea amarela, que é uma medula óssea mais gordurosa, e essa parte não produz mais célula. As partes que vão produzir célula no nosso osso é, por exemplo, o osso da bacia, o osso da região do externo, que é um osso que a gente tem aqui no meio do peito. As costelas também produzem um pouquinho de células. Então esses ossos podem doer com mais facilidade do que qualquer outro osso. Já nas crianças, como nós comentamos, os ossos longos, né, os ossos do braço, os ossos das pernas, também podem doer como um sintoma de leucemia. Além disso, como eu tinha citado para vocês, na leucemia linfóide aguda, existe afetação das células que produzem anticorpos. Como elas são afetadas, a produção de anticorpo muda e o paciente ele começa a sentir febre. Isso mesmo, começa a aparecer uma febre baixa, acima dos 37,5, abaixo dos 39 graus. Então isso aí começa a aparecer e não é sintoma de infecção. O paciente não tá com garganta inflamada, ele não tá com nenhum sintoma específico, mas essa febre pode aparecer. Só que alguns pacientes, eles estão predispostos à infecção. Tem paciente que começa a pegar a infecção muito fácil. Então a gente também tem que ficar de olho naquele paciente que toda hora ele tá pegando alguma infecçãozinha por algum motivo que ninguém consegue identificar. Então ele tá pegando infecção de garganta, ele tá pegando alguma infecçãozinha ali toda hora e você não consegue identificar o motivo. Ele fala que ele não coloca a mão na boca, ele não come unha, né? Porque isso aí é uma das causas de pegar infecção de garganta. Então ele não fica roendo unha, ele não coloca nada sujo na boca, ele lava bem sempre as mãos, mas ele tá se infectando toda hora. É bom ficar de olho nisso aí também. Os pacientes, eles podem ter também problemas de coagulação. Lembra que nós comentamos que a plaqueta é parte da cadeia mieloide? Pois é, os pacientes com leucemia mieloide aguda podem ter hemorragias. E aí, na hora que ele vai escovar o dente, sai sangue ali na espuma da escovação. Ou então ele começa a ter umas manchas roxas aparecendo na pele. Eu já falei sobre mancha roxa aqui no canal, tem várias causas de mancha roxa. A leucemia não é a única causa de mancha roxa, tá? Então não se preocupa se apareceu alguma mancha roxa na sua pele. Se você quiser ver esse vídeo, eu vou deixar no final desse vídeo aqui, eu vou deixar para você clicar e poder assistir o vídeo completo sobre as causas de mancha roxa. Um sintoma importante também da gente verificar é uma linfadenopatia generalizada. Isso aí significa que começam a aparecer nódulos pelo corpo do paciente, o que a gente conhece também em alguns lugares do Brasil aí como íngua. Você já ouviu falar de íngua? Pelo menos aqui na região do Centro-Oeste, que é a minha localização, a gente comenta e usa essa palavra. Os pacientes usam a palavra íngua. A íngua é um carocinho, né, que cresce no corpo da gente. Nós temos esses carocinhos pequenininhos no corpo que às vezes não dá nem pra palpar, você não consegue sentir ele, porque ele faz parte do seu corpo, só que ele é pequenininho. Quando ele cresce, pode ser que tem célula cancerígena entrando ali dentro e tá fazendo crescer essa região. É frequente de aparecer, por exemplo, no pescoço das pessoas, quando você tá com uma infecção de garganta. É normal, então a pessoa tá com uma infecção de garganta e aí aparecem uns carocinhos embaixo da mandíbula, na região aqui atrás da orelha, né? Pode aparecer uns carocinhos bem pequenininhos e por isso que quando você vai no médico, o médico ele faz os exames aqui, ele coloca e tenta palpar aqui atrás dessa orelha, na frente da orelha, embaixo da mandíbula. Você já deve ter passado por algum exame, pelo menos quando você era criança, em algum momento da vida, o médico já deve ter encostado assim. É isso que a gente faz quando a gente tá palpando essas regiões, procurando esses carocinhos. Mas no paciente com leucemia, essas linfadenopatias, elas são generalizadas, ou seja, pode aparecer em qualquer região do corpo. Pode aparecer no abdômen, pode aparecer no tórax, pode aparecer nessas regiões aqui em cima da região da clavícula. Então tem vários lugares que a gente pode evidenciar a aparição desses caroços. E existem também sintomas que podem aparecer relacionados com afetação no seu cérebro. O sistema nervoso central ele pode ser afetado. A dor de cabeça que eu comentei no início do vídeo é um sintoma de afetação do sistema nervoso. Além disso, você pode ter algumas paralisias de nervos cranianos. Você tem algo na região dentro do seu crânio aqui que a gente chama de tronco encefálico. Eu vou tentar explicar de um jeito bem fácil, ó. O tronco encefálico ele é uma continuação da sua medula espinhal. Sabe as suas vértebras? Dentro tem algo chamado medula espinhal, que é uma região muito importante para você se movimentar, para você sentir. Então, sentir frio, sentir calor, sentir vibração, sentir quando alguém aperta a sua mão. Por isso que quando a gente fala que uma pessoa sofreu um acidente de moto e fraturou as vértebras, ela pode perder os movimentos, porque é como se a gente estivesse cortando os nervos que levam informação para o cérebro e trazem informação do cérebro, né? Trazem comandos, por exemplo, da gente se movimentar. No tronco encefálico, que é uma continuação da medula óssea, saem nervos que vão para a sua cara, para o seu rosto. E aí eles são importantes para quê? Para você sentir alguém encostando no seu rosto, você sentir a temperatura no seu rosto, você poder mexer o rosto. Então, ó, eu tô falando e os músculos do meu rosto estão se mexendo. Isso a gente chama de músculos da mímica, né? Porque a gente pode fazer careta, a gente pode sorrir,
Então, tudo isso é músculo da mímica. Quem controla isso são os nervos que saem dali. Alguns pacientes podem ter paralisia, então a boca fica, né, meio caída, ele só consegue mexer um lado, ou então ele percebe que uma pálpebra dele começou a cair, ele não consegue mexer essa pálpebra dele. Então, paralisia pode aparecer na região do rosto e até mesmo alteração na sensibilidade, então o paciente não sente, parece que o rosto está anestesiado. São sintomas muito parecidos como o do AVC, né, que hoje em dia a gente chama de AVE, acidente vascular encefálico. Mas isso aparece de forma lenta, é uma coisa lenta, não é uma coisa rápida igual do AVC, tá, pessoal? Do AVC é rápido, já as das leucemias são afetações mais devagar, né, mais lentas. Outros sintomas que podem aparecer são náusea e vômito, também relacionado com o seu cérebro, porque nessa região está o centro da contração do estômago. No tronco encefálico tem um nervo que desce até o seu estômago e manda contrair o estômago. Às vezes esse nervo, que a gente chama de nervo vago, está hiperexcitado, né, por culpa dessas células, e aí pode ter náusea e vômito aparecendo. E um sintoma que pode aparecer, só que é algo que você vai ter na sua visão, é um embaçamento da visão, e isso está muito relacionado à pressão intracraniana que vai aumentar. Isso mesmo, a pressão dentro do seu crânio aumenta, isso causa um edema, um inchaço no seu nervo óptico, o nervo que está conectado no seu olho, fazendo você enxergar. Então ele fica inchado, é igualzinho o inchaço que acontece nos seus pés às vezes. Pois é, começa a inchar o nervo óptico e isso afeta a visão da pessoa. O médico vai descobrir isso fazendo um exame chamado fundo de olho. Ele vai dilatar sua pupila, vai colocar uma luzinha ali e ele vai olhar com uma lupa. Essa lupa vai facilitar olhar lá no fundo do seu olho. O fundo de olho normal é esse que vocês estão vendo. A imagem do nervo óptico é essa imagem mais clarinha e você está vendo aqui uma imagem onde nós temos um papiledema, né? Um olho já com esse nervo óptico inchado. E para a gente finalizar, os pacientes com leucemia linfóide aguda, que nós falamos que é mais frequente nas crianças, mas não é uma doença exclusiva de criança, tá? Jovens adultos, idosos podem ter também, com menos frequência, mas podem. Esses pacientes, eles quando fazem um hemograma, a quantidade de célula branca vem muito alta. Só para você ter uma noção, as células brancas no nosso hemograma tem uma média ali entre 4.500 até 10.000 no máximo, tá? Então 4.500 é o mínimo, 10.000 é o máximo. Alguns pacientes fazem o exame e aparece 100.000 células brancas. Pessoal, isso é muito. Só para você ter noção, quando você tá com infecção e vem 12.000, a gente já considera alto. 13.000, 15.000 é uma leucocitose, é um sinal laboratorial muito importante de infecção e a gente já fica preocupado, já passa antibiótico. Então 15.000 já é muito alto. Aparecer 100.000 é um sinal que a gente chama de leucostase, que é exageradamente alto e é um sinal de que você provavelmente está com uma alteração na produção de células, que é aquilo que a gente falou que acontece na medula óssea, na leucemia. Então fica de olho se de repente no seu hemograma aparecer leucócitos ou células brancas, né, muito altas acima de 80.000, acima desses valores que nós comentamos, né? Apareceu 100.000, não fica dando mole, vai no médico. Tá, senti alguma dessas coisas, eu tô querendo ir no médico, ou então eu tô suspeitando de leucemia, tô com medo de ir no médico, né? Porque o médico vai me dar a doença, às vezes os pacientes falam isso. Então, o médico, na verdade, ele vai te esclarecer a sua doença, ele não vai te dar a doença, né? Eu sempre falo aqui, tem paciente às vezes que fala, eu não vou no médico porque eu tenho medo dele me falar que eu tô doente. Você tem que ter medo de você tá doente e não se tratar, é disso que você tem que estar com medo. Então, se você vai no médico, o que o médico vai fazer? Ele vai pedir alguns exames pra vocês. Ou ele vai pedir um exame de sangue, né? Pra você poder visualizar as células, né? E o médico poder avaliar como estão as suas células, um hemograma, o médico também pode dar uma olhada no formato das células, né? Se tem células anormais ou não ali. E também existe um exame que é o mielograma. O mielograma é um exame um pouquinho mais complexo, mas a gente vai pegar um pedacinho das células dentro do osso. Isso normalmente se faz ali no osso da bacia, né? No osso ilíaco, a gente chama de ilíaco na medicina. Vai pegar uma agulhinha, vai entrar no osso, vai aspirar um pouquinho de células ali para estudar se existe ou não célula cancerígena dentro da sua medula óssea. E a partir daí, se descobrir que existe essa célula, o tratamento vai começar e você vai ser tratado para essa leucemia.
Trouxe aqui as informações que eu queria falar com vocês sobre leucemia. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês gostaram, deixe nos comentários dizendo de onde vocês estão assistindo esse vídeo, se vocês têm algum desses sintomas e se você já foi diagnosticado com leucemia e se você fez o tratamento. É muito importante você que parou nesse vídeo porque é uma doença que você já teve, é uma doença que você já tratou, você curou, trazer informação aqui pro vídeo é importante, porque você que sofreu dessa doença, você que curou da doença e fala, pessoal, é muito importante a gente ir no médico, a gente seguir o tratamento, isso vai fazer outras pessoas entenderem da importância de verdade da gente ouvir um profissional, da gente diagnosticar precocemente, da gente seguir o tratamento. Tem muito paciente com medo de ir no médico, né? Então, às vezes, quando ele lê o comentário de uma pessoa que já passou por isso, ele fica mais motivado, ele fala, não, é interessante cuidar da minha saúde, é interessante eu me prevenir dessas doenças e, óbvio, né, fazer o diagnóstico precoce se é que eu tô sofrendo desses sintomas, ir no médico para ele poder me avaliar. Eu vou ficando por aqui, mas antes de ir embora, eu vou deixar recomendado 2 vídeos aqui para vocês do lado. Um vídeo onde eu comentei sobre hemograma, então você pode conferir clicando nesse vídeo ali. E outro vídeo onde eu falei sobre aquelas manchas roxas na pele, dá uma conferida ali do lado também. Eu vou ficando por aqui, mas nunca se esqueçam que conhecimento é poder. Tchau!